todo mundo já passou por essa situação quando pequenininho, quando nós queremos ver uma coisa e não temos uma estatura adequada. Então, todo mundo na frente, uma espécie de muralha humana na nossa frente. Nós ouvimos exclamações, comentários, e o que nós temos é uma aflição. Não estou vendo. E clama-se pela mãe, clama-se pelo pai. Papai, mamãe, por favor, por favor. E o pai, normalmente, nessa hora, pega a criança, coloca a criança aqui, e a criança tem uma espécie de majestade, porque agora ela domina. Ela começa a ver tudo. Agora ela entende o porquê aquelas exclamações. Ela está vendo. Ela está tendo um conhecimento muito mais perfeito do que somente pela audição, que é o que dá a visão. Isso que acontece conosco no plano físico, também acontece conosco no plano místico. O homem ouve falar de Deus, sabe que Deus age, sabe que Deus está aqui, sabe que Deus faz aquilo, mas ele quer ter uma experiência sensível, palpável. Quem é Deus na minha vida? E Deus, que sabe que o homem é um composto de corpo e alma, tende também, de certa forma, a atender o corpo do homem. Porque assim ele sabe que o homem tem um conhecimento completo, apesar de muitas vezes não necessitar. E por isso que de vez em quando na nossa vida, nós temos uma experiência sensível de quem é Deus. Aqui, lá e acolá, numa missa, numa confissão, diante de uma imagem, eu sinto, Deus é isso. E Deus quer fazer assim. Por quê? Porque Ele sabe que isso para mim, me ajuda nas minhas provas. E na hora que o demônio me diz, Deus não existe, eu posso dizer, existe e eu o provei. Isso que está acontecendo com Zaqueu. Só que quando a pessoa está bem, isso é uma realidade. Quando a pessoa está má, está em más situações, condições, quase que se pergunta, por que Deus atende? Se eu estou péssima, em pecado, longe de Deus, por que Deus age assim comigo, se eu não mereço? É o que está acontecendo com Zaqueu. Zaqueu não está em estado de graça. Simplesmente não está. E o que ele está querendo aqui? Ele ouviu dizer de Jesus, mas ele não consegue ver pela estatura baixa, e não é só por causa disso. É porque ele não tem coragem mesmo de fitar olho no olho com o nosso Senhor. Ele vai subir para ver um pouco a distância. Por isso que ele vai tomar a atitude de subir numa figueira. Não está dito, ele começou a empurrar todo mundo para ver Jesus de perto. Porque ele sabe que não estando no estado de graça, alguma coisa nele impedia. Portanto, ele não tem um vínculo com o nosso Senhor ainda. Ouve falar, quer ver, mas um tanto distante. E o que ele faz? Ele vai, já rompe uma primeira barreira do medo que o demônio coloca. Sobe na figueira, que não é muito alto. E nessa hora, ele vai ver quem? Deus andando entre os homens. Nosso Senhor andando com todos. E ele está se encantando. A graça já está produzindo algo na alma dele. Só que nessa hora ele não pensava que Deus faria uma coisa que podia até ter derrubado. Como derrubou um São Paulo, derrubado Zaqueu. Nosso Senhor para. E ele, nossa, o que ele vai dizer agora? Nosso Senhor olha para cima. Isso ele não esperava. Que Deus olhasse para cima era até, digamos, compreensível. Mas que Deus tenha dito, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Ele foi pego. Foi pego pela graça sensível. E o que ele faz nessa hora? Ele não pensa duas vezes. Ele não desce, pergunta o horário, o menu para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desce depressa e diz aqui, recebeu Jesus com alegria. Homem, o que está acontecendo com ele? É que ele recebeu uma graça de conversão, fulminante. Fazendo o quê? Vendo Deus andar entre os homens. Ser visto por ele, Deus, e ser chamado. Ele merecia isso tudo? É certo que não. Mas Deus, muitas vezes, quando nos dá certas graças, não conta quase com as nossas misérias, o que é um mistério muitas vezes. Ele está obrigado a nos dar? Não. Pela estrita justiça dele, eu sou inimigo dele. Mas o que se entende que uma alma em estado de pecado mortal vá se confessar e receba perdão? O que leva ela a ir lá? Se ela não pode receber?
aquilo que é de um amigo é inimigo, o que atrai? É que ela sabe que tem qualquer coisa em alguém que ela não pode romper. E ela vai atrás. E Deus o que faz? Toca no mais fundo do coração desse homem, que só usa uma frase: desce, porque eu quero entrar na tua casa. Quando a gente diz no Antigo Testamento, entrar na sua casa, tomar a refeição com você, significa o quê? Eu quero ter um relacionamento de amizade. Eu quero ter com você uma intimidade. Você me expulsou da sua alma porque você quis, não porque eu queria. Agora eu quero reatar um laço que você não tem coragem, mas eu quero. E o que se dá nessa hora? Ele desce, vai para casa, já movido pela graça. Ele está tão trabalhado pela graça, que quando o nosso Senhor entra, ele já vai pedindo perdão. Ele vai dizer o que? Senhor, se defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu roubei, eu estou dizendo para o Senhor em público, eu estou confessando. Eu não quero ser mais aqui. Aquele que eu era, não. E a palavra do nome dele, Zaqueu, vem de Zacarias, que quer dizer puro. Zaqueu é aquele que outrora foi puro, e agora está sendo purificado por um amor que desceu. Desceu sobre ele, porque nosso Senhor o olhou, o amou, o santificou, o purificou. E aí nós temos algo que, já na primeira leitura, diz aqui: ao vencedor concederei comer comigo, estar comigo, tomar uma refeição, convivium em latim, banquete, eucaristia. Nosso Senhor quer um convívio, quer uma proximidade. Chama quem não merece, santifica quem não merece, para poder merecer aquilo que jamais conseguiria ter, convívio. E isso acontece conosco sempre. Quantas vezes nós preferimos estar longe de nosso Senhor Jesus Cristo e saber que Ele está passando, mas não temos coragem de chegar perto? Porque nós sabemos que nós não temos nenhum tipo de mérito para chegar diante dEle. Tanto é assim que outrora, na Idade Média, existia uma heresia. E depois, mais tarde também, jansenistas. A Eucaristia é tão alto, tão sublime, tão espetacular, que nenhum ser humano é digno dela, portanto não comungue. Errou. Agora vamos dizer os santos. O que torna um homem digno da própria Eucaristia? É a própria Eucaristia. É o próprio contato com Nosso Senhor que torna a alma capaz de receber a Nosso Senhor. Portanto, se excluir-se disso, é nunca ser bom. E por isso que Nosso Senhor está chamando Zaqueu. E Nosso Senhor faz isso conosco todos os dias. Nós preferimos muitas vezes ficar em cima das nossas figueiras, só vendo Jesus passar. E nós achamos que isso é super bom. E não é. O que Nosso Senhor quer? Que eu desça e depressa, mude de vida, abra a casa para Ele entrar. Se não existe isso, não existe amor, existe desconfiança. E nós não podemos ter isso com Nosso Senhor. Quando é que eu sei que eu amo a Nosso Senhor? É que quem tem diante de si as próprias faltas e diz: Ele é tão bom, que eu não posso chegar diante dele com essas faltas, esse não ama. Nossa, mas Padre, eu respeito. Devo ter. Mas um temor que me afasta dele, jamais. É uma Santa Maria Madalena. Pequei, sou pífia, sou poca, sou pecadora. Mas se eu me afastar do Senhor, eu estou perdida. Ou eu estou com o Senhor, ou eu não me salvo. Então, o Senhor, que foi feito para mim, eu vou me largar nas suas mãos. Se tornou pura. Ela, que era aquela pecadora, se transformou na primeira do catálogo das virgens. Aquela que tinha pedido a virgindade. Por quê? Porque ela demonstrou muito amor e muita confiança. Então vamos pedir por intercessão de Zaqueu, que é considerado na França São Zaqueu, que foi um daqueles que foram, junto com Santa Maria Madalena, para a França, fazer apostolado. Vamos pedir por intercessão dele o quê? Essa graça de nunca ficar na minha figueirinhazinha, lá em cima, olhando Jesus passar e sabendo que eu estou num estado de alma ruim e é melhor ficar aqui de plateia. Não. Sobretudo, se ele passou na minha vida, ele me olhou, se ele me chamou, ficar na figueira já é uma infidelidade. O que eu tenho que fazer? Cortar as figueiras da minha vida. Eu não subo mais a ele. Figueira na minha vida não existe. O que existe é proximidade com amor. E amor com amor se paga. Nosso Senhor quer demonstrações de afeto. Por isso que hoje nós estamos tendo
essa memória facultativa aqui da igreja, na verdade, obrigatória, facultativa em alguns lugares, de São Roque Gonçalves e companheiros. Um super mártir espanhol, alguns, ele, Paraguai, que vai fazer o quê? Dar a vida por aqueles que Nosso Senhor queria que ele desse, a ponto de existir. Quem vai em Paraguai vai ver lá o coração dele, São Roque Gonçalves, está lá o coração dele intacto. E curiosamente, um índio, quando encontrou o coração dele, estava em chamas a casa, o coração dele estava intacto. O índio teve ainda a maldade de cravar uma flecha dentro do coração dele ainda, porque ele sentia que daquele coração emanava bondade. E ele ouvia que dentro do coração uma voz dizia: eu te perdoo. Tá bem, de dentro de um coração já não existente num ser humano, um último desejo de fazer bem: eu lhe perdoo. Está bem, esse coração está até hoje. Então vamos pedir que Nosso Senhor nos conceda essa graça. Se um dia nós morrêssemos, Alá, Santo Inácio de Antioquia, e abrissem nosso peito, o que encontrariam lá dentro? Como seria bonito encontrar um IHS como Santo Inácio, ou um M de Nossa Senhora, ou uma frase daquilo que nós levamos com todo o afeto no nosso coração. Vamos pedir que Nosso Senhor nos conceda essa graça de nunca fugirmos do amor, mas fugirmos para o amor. Peçamos isso no dia de hoje. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.